Olá, sou Adriana Aquino. Estou aqui hoje para a nossa primeira conversa sobre fauna do solo, uma conversa mais teórica, mas importante. Então, assim, o que é fauna do solo? Fauna do solo são invertebrados que participam direto ou indiretamente dos processos do solo. O que são animais invertebrados? São aqueles que não têm a coluna dorsal nem o crânio. Mais ou menos essa definição, né? Grosso modo, vamos assim dizer. Tem nada a ver com esqueleto, por exemplo, tá? Tanto é que tem um filmezinho do Lucas, o Formigueiro, não sei se vocês viram isso, bem bacana, em que ele é reduzido de tamanho, e aí lá no formigueiro as formigas estranham, porque como é que ele tem esqueleto interno, né? E é como elas têm esqueleto externo, elas têm exoesqueleto, então elas estranham, porque o fato de ele não ter esqueleto dele ser interno. Só uma observação, uma brincadeirinha. Mas o fato é que esqueleto não tem nada a ver com definição de fauna, assim, no caso de ser invertebrados, não tem nada a ver com invertebrados, né? Muito bem, então assim, a fauna tem organismos que vivem permanentemente no solo e como colêmbulas, sínfilos, minhocas, gungurus ou diprópoda. E também tem os que vivem temporariamente, como as larvas, né? As larvas são fundamentais no solo, algumas larvas. Por exemplo, a larva é o coroa da palha. O coroa da palha é símbolo do plantio direto. Por quê? Porque ele vai lá na superfície, incorpora aquela palha a quase 1 metro de profundidade, né? Com isso aumenta vários teores de nutrientes nessa profundidade, inclusive teor de matéria orgânica no solo. Então, ele tem uma característica interessante, ele é engraçado, porque ele anda com o dorso no solo, né? E as pernas para cima. Ele anda de costas, né? Então ele é fácil ser reconhecido, né? Assim, às vezes ele é confundido com praga, né? Então é importante esse conhecimento da gente, tá? Então, esse é o coroa da palha, assim, no plantio direto. E aí depois eu gostaria de conversar com vocês agora, em seguida, sobre a classificação com base no diâmetro do corpo. Por que é importante essa base no diâmetro do corpo desenvolvido por Swift em 1979? Porque o diâmetro do corpo tem relação com o diâmetro do tubo digestivo, entendeu? Isso vai influenciar o quê? Os processos do solo. Como assim? Por exemplo, a microfauna, que tem 64 micrômetros de diâmetro, até 2 milímetros de diâmetro, ela é tão pequenininha que ela não cria estruturas, como é que fala? Bioestruturas no solo. Mas a interação com a microflora dela é a nível de predação, que é fundamental no controle da mineralização da matéria orgânica, entende? Já a mesofauna, que já compreende acima de 64 milímetros até 2 milímetros de diâmetro, compreende colêmbulos, Protura, diplura, aí pega alguns diplópodes também, pega algumas minhocas que são menores, né, também. E aí, assim, já tem o diâmetro do corpo um pouco maior, né? Então ela já influencia algumas estruturas. Por exemplo, elas fragmentam a matéria orgânica, estimulam a atividade da microfauna, flora. Entende? Ao fragmentar a matéria orgânica fresca, ela estimula a atividade da microflora, certo? Então, por isso é considerado rumen externo, tá? Criam estruturas, sim, são holoorgânicas, tá? Então, já foi aí. Depois a gente tem a macrofauna, que é acima de 2 milímetros de diâmetro, até uns 32 milímetros de diâmetro, 2 a 32 milímetros de diâmetro do corpo. Então, são animais que a gente vê no solo, geralmente, né? São as minhocas, cupins, formigas. Isso aí tudo tem um papel fundamental no solo, né? A gente fala de formiga e cupim, a gente fica com medo de ser praga, né? Mas só é praga quando está desequilibrado. Porque eles têm por exemplo, a própria master disso aí, por exemplo, seria a interação do cupim, que é um organismo da macrofauna, com a microflora, que é uma simbiose digestiva, né? É um mutualismo. Eles criam, essa interação deles criam estrutura organominerais. É importante? Produz agregados, controle da matéria orgânica. Mas, por exemplo, a interação do cupim com o protozoário, por exemplo, ele gera o quê? Gera a capacidade do cupim digerir celulose quando outros organismos não conseguem digerir a celulose. E aí, muitas vezes, uma questão de desequilíbrio, por exemplo, uma pastagem degradada, o cupim ele sobressai em relação aos outros organismos da fauna, provocando uma série de montículos que a gente vê um cerrado afora, né, por exemplo. Já é um desequilíbrio, né?
Então, a interação com a microflora, repetindo aqui, a interação com a microflora é simbiose digestiva, criam bioestruturas organominerais e produzem agregados e controla a dinâmica da matéria orgânica. Porque eles criam estruturas para outros organismos, né? Por exemplo, a minhoca, né? Ao fazer as galerias e deixar suas fezes nas galerias, vem as raízes das plantas e cresce ali naquelas galerias, nos cestos de fezes das minhocas ali, né? Entendeu? E aí, assim, é conhecido, né? A produção de agregados pelas minhocas e tudo. Né? Então é isso. Então a gente a gente já falou das classificações funcionais de Lavelle de 1997, em que é baseada na interação da fauna, da microflora e na produção de bioestruturas, né? Então a gente já falou dos micropredadores, falamos dos engenheiros que são transformadores da serrapilheira, já falamos dos engenheiros do solo. Tá? Agora, por último, a gente vai falar então um pouco da classificação ecológica deles, né? Como é que se dá. Então, os organismos da fauna também podem se agrupar de acordo com o ambiente que eles vivem, né? Por exemplo, tem uns que vivem só na serrapilheira, uma floresta, um ambiente natural. Os organismos que vivem ali só na serrapilheira. Se alimentam daquela serrapilheira, não são pigmentados, são pigmentados, têm cor, né? Não fazem galerias, são pequenos tamanhos, mas eles têm um papel fundamental aqui na decomposição dessa na interação com essa serrapilheira, né? E aí, por exemplo, minhocas epigeicas. Esse grupo de categoria ecológica, por exemplo, chama epigeico. Então, as minhocas epigeicas são fundamentais aonde? Quando a gente usa elas na vermicompostagem. Porque tem minhocas também que são endogeicas ou anésicas. As minhocas endogeicas, por exemplo, são aquelas que pegam a matéria orgânica na superfície, incorporam no solo, faz galeria vertical e horizontal, e principalmente horizontal. Né? Já não tem muita cor porque vive dentro do solo, né? Também são pequenas e tal. Agora, as maiores tamanhos de minhocas são as anésicas, né? Que elas se alimentam não só de matéria orgânica, como na realidade, elas se alimentam da matéria orgânica que está intimamente ligada ao solo, entendeu? Que elas vivem mais dentro do solo. Os geófagos se alimentam do solo. E aí, elas têm muita habilidade para escavar, então elas escavam para cima, escavam para baixo, escavam para o lado. Então, as galerias verticais são mais permanentes, né, delas. E geralmente elas são pigmentadas, dorsalmente pigmentadas. O que mais que posso falar? Falei tudo. É isso. Então temos a epigeica, endogeica e anésicas. Então acho que conceitualmente eu gostaria de colocar para vocês era isso hoje, tá? Obrigada, abraço, até a próxima.